mandam bem mesmo. Queria me apresentar novamente para quem não estava aqui de manhã. Quem não estava aqui de manhã, dá uma levantada de mão para mim. Tem bastante gente aí. Igreja cheia, né? Parabenizar pela presença do pessoal. É difícil hoje em dia você encontrar um jantar tão cheio assim, né? E eu agradeço a presença de cada um de vocês. Meu nome é Ivo Estopa, né? Sou da igreja do Jardim das Palmeiras, da Igreja Adventista do Jardim das Palmeiras, da região do Capão Redondo. Faço parte da diretoria jovem lá. Sou líder da missão Caleb, que está acontecendo lá no Valo Velho. Nesse momento, teve início hoje também. Eu deixei de estar lá para estar aqui com vocês, porque eu sei que Deus tem um propósito aqui nessa tarde, e teve como teve de manhã também. Faço parte de um projeto também chamado HB 133, que visitam jovens infratores, menores infratores nos presídios, na Fundação Casa. No caso, a gente frequenta lá no Guarapiranga. Nós fazemos visitas todos os domingos. Então, muitas pessoas acham que a Igreja Adventista não tem esse trabalho, mas lá na região da Zona Sul de São Paulo, nós temos esse grupo chamado HB 133, que faz essa visita lá e leva a verdade para aqueles jovens. E já temos jovens batizados que estão em missão. Eu esqueci de falar isso de manhã. Jovens que saíram de lá, receberam o estudo bíblico, porque na sexta damos estudos e domingo fazemos um culto. E jovens receberam o estudo lá, saíram para fora, foram batizados e hoje se encontram em missões pelos estados aí. E isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Porque o cristão é aquele onde ninguém mais acredita, lá ele vai, leva a palavra e ali há a transformação pelo poder do Espírito Santo. Sou estudante de enfermagem também, né? Trabalho no Aeroporto Internacional de Guarulhos, como uma editora. Que mais? E para quem não sabe, né? A minha vida nem sempre foi assim. Hoje eu vou contar um pouquinho, agora eu vou contar um pouquinho mais a minha história sem a parte da palavra. Na minha vida nem sempre foi assim. Um espírito jovem missionário, um espírito Caleb, um espírito de visitar dentro dos presídios. Uma outra hora da minha vida eu encontrava perdido no mundo das drogas, no mundo da criminalidade, no mundo onde tudo faz e tudo acontece para destruir a vida do ser humano, né? Eu nunca fui envolvido com um crime diretamente, né? Eu fazia trabalho, era bastante soberbo, bastante arrogante, e o meu trabalho era de viajar bastante pelos estados e fazer eventos, né? E nesses eventos, o que acontecia? Como eram jovens, se reuniam jovens em umas casas, nós fazíamos os eventos na cidade, depois nós pegávamos, se reunia no período da noite e ali fazíamos a bagunça, né? Bebíamos, usávamos droga, fazíamos tudo que tinha de direito para destruir a nossa própria vida. Eu achava, por estar trabalhando, não estar fazendo nada de errado, eu achava que aquilo ali era normal. Eu estava fazendo só mal para mim mesmo e usava com o dinheiro do meu trabalho. Para mim não havia nenhum problema nisso aí. Então, como eu já disse para vocês, o que nós fazíamos? Cada um pegava uma quantia de droga e quando chegava na viagem se reunia e fazia uso das substâncias, da bebida e etc e tal. E minha mãe sempre avisava, porque a mãe ela sente quando o filho não vai bem, né? Quando o filho começa a sair do caminho, quando as coisas não começam a dar certo, a mãe vai lá, tem um estralo, o Espírito Santo vai lá, incomoda ela, e ela sente que o filho não está no caminho certo. E minha mãe, ela vendo com quem eu andava, vendo que o meu temperamento mudava cada vez mais agressivo, mais distante da família, porque é isso que o mundo nos traz, né? Quando a gente abraça o mundo, ele faz com que nós deixemos as pessoas a qual nós mais amamos, no caso é a nossa família. Então, quanto mais eu ficava dentro do mundo, mais longe da família, mais fora de casa eu ficava. Minha mãe e meus familiares, eles sentiam isso, né? E eu imagino quão dor era essa, né, da minha mãe, de sentir o filho se afastando cada dia mais e mais e perdendo o filho pelas drogas. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei como é a sua família. Talvez você tenha um irmão nas drogas, um sobrinho, talvez você tenha um filho nas drogas, ou um filho perdido no mundo que não está na presença do Senhor, deve estar passando por esse mesmo sofrimento a qual minha mãe passou um tempo atrás com a minha vida. E nessa soberba toda, minha mãe, ela sempre
quando ela ia me aconselhar, ela falava: filho, na minha família nunca teve nenhum problema desse, né? E ela sempre me falava assim para mim: filho, você sabe o caminho que você está andando, você sabe com quem você está andando. O dia que você for preso, você sabe que tem dois caminhos: ou é prisão ou é caixão. No dia que você for preso, você esquece que você tem mãe. Eu não vou te visitar. Você esquece que você tem família. E eu fui com esse pensamento na cabeça, né? Só que eu não importava. Achava que isso nunca ia acontecer com a minha vida, né? Mas mal a gente sabe as artimanhas que Satanás usa para tragar a vida do jovem, né? Talvez, jovem, você tenha entrado hoje e está afastado da presença de Deus. Há tempos você não vem na igreja. E muitas vezes você acha que não está fazendo nada de errado, mas tome cuidado com isso aí. Porque o inimigo, ele faz uma armadilha a qual você não percebe quando você menos espera. Você cai nela, e para você sair dela é uma situação muito difícil. Você tem que ter muita força de vontade, fé e mais a presença de Deus, que é essencial. E um dia, quando eu fui fazer uma dessas buscas das drogas, fui na biqueira comprar droga, né? Eu peguei e fui preso numa abordagem. No momento que eu estava lá, teve uma abordagem policial no meio. Então eu e mais 6 pessoas fomos presos ali. Acharam as drogas, levaram todo mundo para a delegacia. Nessa hora não tem traficante, não tem usuário. Todo mundo é o mesmo, todo mundo faria do mesmo saco. Pegou todo mundo ali, levou para a delegacia. Bem, na delegacia eu e mais 6, 2 já saíram logo de cá. Ficou eu e mais 4, né? 7, eu mais 4, mais 5. E eu lembro que nesse momento os traficantes foram os primeiros a sair. As pessoas que estavam vendendo droga foram os primeiros a sair. Não sei se fizeram acerto, não sei se compraram um delegado, não sei o que fizeram. Eu sei que ficaram só as pessoas que estavam como usuários de droga. E ali naquele momento que eu fui preso, o meu chão caiu, né? Porque ali eu comecei a me encontrar sem amigos, sem emprego, sem família, sem mãe, sem advogado, sem dinheiro e o pior de todas as coisas que eu falo, sem Deus. Então você imagina o que é estar numa situação onde você não tem o conhecimento da verdade. A verdade ela está de uma maneira que você não consegue enxergá-la, você não consegue enxergar a luz. E você tem o pensamento da sua mãe falando para você, no momento dentro da cela. Eu lembro o pensamento, a voz da minha mãe falando até hoje, para eu refletir, eu ouço a voz dela. No dia que você for preso, você esquece que tem mãe e você esquece que tem família. Então, quando acontece alguma coisa de ruim na nossa vida, quem que a gente chama primeiro? Primeiro a pessoa a saber? A família. E eu não tinha. Eu tinha medo de chegar e pedir ajuda para eles. Porque ainda um pouco da soberba, um pouco da arrogância, que o mundo tinha me transformado, não deixava que eu entrasse em contato. E ali eu fui para dentro do presídio. E dentro do presídio, eu não contei nada para minha família. Continuei lá dentro do presídio. E ali eu comecei a sofrer muito, porque era muito difícil. Uma pessoa que confiava no seu próprio braço, uma pessoa que confiava no seu próprio caminho e de repente se vê perdido, ali sem ajuda, sem nada. E o pior, porque quando a gente tem uma dificuldade, a gente crente, quando passa por uma dificuldade, o que a gente faz? A gente dobra os joelhos e vai recorrer a Deus. E isso eu não tinha dentro da prisão. Porque eu estava tão longe de Deus que nem passava pela minha cabeça estar com Ele naquele momento de cárcere. E eu lembro quando, nos finais de semana, quando eu comecei, nos finais de semana de visita, os familiares vêm visitar, né? E a gente que não tem visita fica andando para lá e para cá. Não sei se alguém conhece o presídio aqui, né? Fica andando de um lado para o outro, né? E as pessoas de canto tirando visita com os seus familiares. E aquilo me cortava, né? Porque eu queria estar com a minha família. E ali eu comecei hoje, olhando para a minha história, eu vejo que Deus começa a trabalhar ali.
Porque quando eu estava solto, o que eu mais queria era a distância da minha família e presença dos meus amigos. E naquele momento de cárcere, no momento de sofrimento, eu queria justamente estar com a minha família. E quando eu olhava as pessoas com suas mães, com as suas esposas, com as suas irmãs, com seus filhos, etc., me dava um aperto no coração, porque eu queria estar com a minha do lado, né? E pensando, porque alguns dias já se passaram, qual era o pensamento que a minha mãe estava tendo lá fora, sem notícia do filho? Porque imagina seu filho sumir de repente, e se você tem notícia. Só que para ela era normal, porque quantos dias eu não ficava na bala? 3, 4, 5 dias? Então para ela era mais uma das minhas sumidas. Mal ela sabia o que estava acontecendo comigo. E um dia isso me incomodou muito, me incomodou. Eu falei assim, eu vou ligar para minha irmã mais velha e vou falar a situação, porque eu não posso deixar ficar com essa angústia dentro de mim e deixar minha mãe pensando alguma coisa lá, que eu morri ou qualquer coisa parecida. Eu vou ligar para minha irmã mais velha, na qual eu peguei o telefone lá dentro e liguei para minha irmã. E na hora que eu falei, Valéria é o nome dela, minha irmã mais velha, falei, Valéria, você não sabe o que aconteceu. Ela fala, eu estou preso. Aí eu lembro até hoje que ela falou para mim, você vai matar a mãe. E desligou o telefone na minha cara, sem dar mais nenhuma satisfação, nenhum tipo de diálogo. E naquele momento, meu mundo, se estava péssimo, ele piorou ainda. Porque agora eu tinha certeza que eu estava sem amigo, sem dinheiro, sem advogado, sem família, sem mãe, né? Sem Deus e ainda carregando uma culpa, a morte da minha mãe. Sabe o que é para um filho carregar essa culpa durante 6 anos da vida dentro de um presídio? A culpa da morte da mãe, do ente mais querido que ele tem, foi isso que aconteceu comigo. E assim foi, os meus dias foram se passando. Aí depois desse dia teve a próxima visita, né? E na próxima visita, eu de costume não tinha visita, comecei a andar para lá e para cá, né? A gente um dia de visita, quem não tem visita é um dia muito triste dentro do presídio, dentro do cárcere. E quando eu olho para a gaiola, para a grade, a gente fala gaiola, falando um pouco na gíria aqui, né? Uma gaiola onde por qual passavam as visitas. Quem que eu vejo na gaiola, na grade? Minha mãe. Uma sacola pesada, mal aguentava ela, com cabelinho branco, porque minha mãe ela tem 72 anos de idade hoje, acho que 71, se não me engano, que eu parei de contar a partir de 60. Mas acho que ela tem 71. E com cabelinho branco na gaiola, com uma sacola pesada, eu falei, agora ferrou. Ela vai me xingar, vai me fazer passar a maior vergonha aqui, vai me dar maior sermão, como ela me dava quando eu estava lá fora. E eu quero ver como que eu vou ficar depois com o pessoal, né? Aí veio um dos presos que era responsável, me chamou, ó, sua mãe está ali. E eu fui em direção a ela, de cabeça baixa, olhando, ela me olhando, baixava a cabeça, levantava, com vergonha daquela situação. E ela foi chegando perto de mim, e no momento que ela chegou perto de mim, ela abriu os braços, largou a sacola e abriu os braços. E ela me abraçou de uma maneira tão forte, eu abracei ela de uma maneira tão forte, ali a gente começou a chorar. E eu lembro que as primeiras palavras que saíram da boca dela foi: eu te avisei, mas mesmo que você esteja nesse lugar, que você tenha apontado, que você apontou, eu vou estar com você até o final e a gente vai sair dessa juntos. Quando ela falou isso, irmãos, foi um tapa na minha cara. Foi como um banho de água fria. Mas foi o maior choque de realidade que eu tomei em toda a minha caminhada espiritual. Porque eu comecei a me questionar, eu falei, como que pode um filho ser rebelde, um filho desobediente, um filho que foi contra todos os conselhos da mãe, a mãe sempre avisou do que poderia acontecer, aconteceu, e ela vem dentro do presídio, abre os braços, independente da condição, e fala que me ama e vai estar comigo até o final? Como assim? Eu preciso fazer algo para aliviar o sofrimento dessa mulher. Preciso fazer algo para que esse sofrimento dela venha a ser menor. E foi ali, através do amor da minha mãe, que eu resolvi mudar. Ali eu abandonei os vícios, eu parei de
de usar drogas, me libertei de tudo, comecei a frequentar os cultos lá dentro do presídio, que acontece lá dentro. Muitas das vezes a gente não acha que acontece culto lá, mas lá dentro acontece culto todos os dias, um dia sim, um dia não, mas final de semana, todos os finais de semana tem. Eu comecei a ficar mais perto de Deus, ali naquele momento. E quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, conhecer o Evangelho, os mandamentos do Senhor, eu vi que a minha mãe, ela tinha um amor incondicional, que dependente do que eu tinha feito até ali, ela estaria junto comigo e ia sair comigo daquele sofrimento e ia me ajudar a sair daquela situação. E conhecendo o Evangelho, conhecendo mais para frente o poder do nosso Salvador, eu vejo que o amor que a minha mãe demonstrou para mim é o amor que Cristo demonstra para a humanidade. É o amor que Cristo demonstra para mim e demonstra para você. Que independente das nossas condições de pecadores, independente do que fazemos, independente daquilo que venhamos a praticar, se nós se arrependermos e se nós aceitarmos Ele como Jesus, como suficiente Salvador, Ele nos abraça e nos chama de filho e nos leva para o lar. Então é importante, a lição que eu tenho dessa parte desse testemunho, é a importância que tem você que tem um parente que se encontra numa situação dessa. Às vezes a gente tende a julgar as atitudes do próximo porque nos encontramos numa situação melhor que ele, né? Lúcifer, ele não foi expulso do céu porque ele era bêbado, ele não foi expulso do céu porque ele era homossexual, ele não foi expulso do céu porque ele era ladrão, ele não foi expulso do céu porque qualquer outro tipo de coisa pecaminosa que nós fazemos aqui nessa terra. Lúcifer, ele foi expulso do céu pelo orgulho que cresceu dentro do coração dele querer se sentir mais que o todo Criador. E muitas das vezes nós deixamos que, mesmo estando dentro da igreja, conhecendo o Evangelho, este orgulho, ele vem a entrar dentro do nosso coração e a gente começa a se sentir mais que as pessoas porque nós somos salvos. E esquecemos de ofertar aquilo que é principal na vida de um cristão. É um amor, mas não é um amor interesseiro, não é um amor aquele que busca os seus interesses, o amor que busca aparecer, mas é o amor incondicional que cada um de nós tende a mostrar, não só para os nossos familiares, mas todos aqueles que se encontram dos nossos lados e que se encontram nas trevas aí. Então, irmãos, eu queria nessa tarde, como primeira parte do testemunho, deixar essa lição para você. Ame incondicionalmente. Ame, seja qual for a situação que o seu familiar ou o seu vizinho esteja passando, ou o que ele esteja fazendo. Porque esse amor incondicional que pode trazer à luz a presença do Espírito Santo e a limpeza de todo o pecado na vida daquele pecador. E assim ele poderá encontrar a salvação assim como você encontrou um dia. Nesse momento a gente vai ter uma mensagem musical e eu continuo